Quais as vantagens de times multidisciplinares nos escritórios de advocacia? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. Hoje muito se fala sobre diversidade nas empresas, inclusive entre os escritórios de advocacia. E mais, muitas bancas jurídicas possuem programas de diversidade bem sólidos. Mas será que esses escritórios praticam a diversidade com times multidisciplinares? Para debater esse assunto aqui comigo, recebo a Alexandra Mafra Monteiro, que já participou de outros episódios aqui do Juridicast e que vai falar com a gente sobre diversidade e equipes multidisciplinares. A Alexandra é diretora de desenvolvimento do cliente no Peixoto e Cury Advogados. Alexandra, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Juridicast. Oi, Leandro, obrigada. Eu que agradeço o convite e, como sempre, é um prazer estar aqui com você e poder falar para os seus ouvintes do Juridicast. Legal. E, Alexandra, muito se fala sobre diversidade e inclusão nos escritórios de advocacia. E esse conceito já é realidade para muitos escritórios, né? Mas, por outro lado, também sabemos que a homogeneidade ainda é o padrão, né, da maioria das bancas jurídicas. Podemos dizer que essa questão ainda é um assunto que precisa ser melhor avaliado pelos escritórios? Na minha opinião, sim, Leandro, porque nós sabemos que temas sobre diversidade e inclusão, eles são cada vez mais discutidos nos escritórios de advocacia e várias iniciativas já se tornaram, sim, uma realidade para os escritórios. E essas iniciativas, elas seguem inspirando e influenciando positivamente aqueles que querem implementar mudanças no mercado jurídico nesse sentido. Só que o nosso mercado jurídico, ele é muito conhecido pelo apego às tradições, a uma visão muito mais homogênea, né, e que enaltecem a conquistas individuais, na grande maioria das vezes, em detrimento de uma dinâmica mais colaborativa de trabalho. Então, o que acontece? É fato que as faculdades de direito, elas não ensinam aos estudantes, e nem de advocacia, treinam os seus advogados a respeito dos benefícios gerados pela colaboração para solucionar na prática questões dos clientes, que vão se tornando cada vez mais complexas. Então, por isso que o tema, né, que nós trazemos aqui hoje, ele é um tema que vai nos ajudar a repensar esse conceito de diversidade e inclusão no sentido de ampliá-lo. O que nós vamos tratar aqui por diversidade e inclusão é no sentido de trazermos para dentro dos escritórios de advocacia profissionais com outras formações e que possam participar também nas soluções que são dadas aos clientes. Por que eu digo isso, Leandro? Porque a gente vive numa economia digital. E nessa economia digital, os problemas surgem inesperadamente, demandam uma mudança de rota imediata, vide a pandemia, e esses problemas precisam ser resolvidos. E numa linguagem assim mais moderninha, né, os problemas têm que ser pivotados. Sim. E nada melhor do que nós estarmos preparados para enfrentar esses problemas de uma forma mais ampla, numa forma onde nós possamos trazer à mesa uma diversidade de pensamentos e experiências. Por quê? Porque a bagagem de cada um, quando somada ao todo, é o que nos permite soluções inovadoras e inclusivas. E um exemplo no mercado jurídico foi mesmo da pandemia. De uma hora para outra, tivemos todos que fechar nossos escritórios e as soluções vieram de um trabalho em conjunto com os advogados, com os sócios gestores, com a área de TI, com o pessoal de RH, pessoal do marketing financeiro. Quer dizer, esse exemplo, por que não ampliar esse conceito e também trabalhar esse conceito na solução que é dada para os nossos clientes? Então, é uma provocação que eu faço. E a partir dessa provocação, Ale, a gente pode dizer hoje que o pessoal ainda está pensando muito em diversidade no contexto de diversidade de raça, de gênero, ou de background acadêmico, mas não muito em diversidade em perfis de profissionais dentro das bancas? Exatamente. Como eu falei, né, já várias iniciativas, já houve um progresso muito grande. É importante a gente deixar isso claro, né, que esse tipo de diversidade é muito importante. Muito. E tem um movimento muito bacana mesmo sendo feito pelos escritórios. Existem iniciativas já postas em prática. Então, a gente vê resultados concretos, coisas que há 4, 5 anos atrás
talvez não fosse uma realidade. Mas o que é curioso, Leandro, dentro do mercado jurídico é o seguinte: existe uma peculiaridade no meio jurídico com relação ao que se entende por diversidade de times de atendimento ao cliente. Ok. E isso, quem comprova não sou eu. Quem comprova é uma pesquisa que foi feita pela Bloomberg e que eles apuraram o seguinte, que 82% dos entrevistados, que foram advogados de escritórios e de departamentos jurídicos, né, das empresas, 82% desses advogados entrevistados, eles acreditam que times multidisciplinares são apenas aqueles formados por advogados de outras áreas ou por advogados ou advogadas de níveis de senioridade diferentes. Então, é uma coisa assim muito inerente ao nosso mercado. Traduzindo, para a grande maioria dos advogados, um time multidisciplinar significa trazer advogados, só que de outras áreas, ou mais sêniores, com mais experiência. E isso é um fato curioso e que me chamou a atenção, e por isso estamos aqui hoje falando sobre esse tema, para entendermos mesmo, né, essa cabeça e como é que a gente pode evoluir para ampliar esse conceito, né, de diversidade, num sentido de que outros profissionais de formações variadas também têm muito a contribuir para soluções que podem ser dadas aos clientes dos seus escritórios. Então, o objetivo aqui do nosso Juridicast, mais uma vez, é provocar essa reflexão nos nossos ouvintes sobre os benefícios que são acarretados pela formação desses times multidisciplinares, né, e que se tornem aptos a prover soluções alinhadas com as expectativas dos nossos clientes. Legal, Ale. E pensando aqui, a gente pode dizer que, de modo geral, existe uma segregação entre advogados e não advogados dentro dos escritórios? Olha, Leandro, como eu falei anteriormente, né, existe um apreço muito grande no meio jurídico pela homogeneidade. Tá? Okay. Sem entrar aqui no mérito da questão, eu arriscaria dizer que na maioria dos escritórios existe uma separação, sim, ainda que velada, entre os profissionais advogados e não advogados. Estes últimos, eu quero dizer o quê? São profissionais que compõem a administração, são os profissionais de TI, da área de marketing, da controladoria, do financeiro. RH, né? Exatamente. Então, existe essa visão de uma separação entre advogados e não advogados, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ressaltar que já há um movimento em alguns escritórios no sentido de perceber que essa divisão, ela em nada contribui para a agilidade, para a assertividade e a inovação nas soluções que são esperadas pelos clientes, sobretudo os clientes empresariais, né, corporativos, que demandam essa agilidade, essa assertividade, estão lidando com causas que muitas vezes vão um pouco além de só o jurídico. Outras implicações podem estar envolvidas na solução dos problemas. E, Ale, os clientes dos escritórios, eles veem benefícios, né, nessas equipes multidisciplinares ou isso não faz diferença para eles? Olha, Leandro, muitos clientes, eles não só já veem benefícios, como em algumas situações eles já cobram dos escritórios um trabalho mais colaborativo, não só entre advogados de diferentes áreas de prática, tá? Como eu disse anteriormente, numa economia digital. Então, há uma demanda cada vez mais crescente dos clientes por agilidade, eficiência, por um olhar multifocal, digamos assim, no tocante à resolução de problemas mais complexos. Então, as questões de ordem legal e as suas implicações, elas precisam ser entendidas, elas precisam ser avaliadas e, sobretudo, elas precisam ser resolvidas não apenas pelo ângulo jurídico, mas também por outros ângulos. E como é que isso vai acontecer? Justamente a partir do momento que a gente começa, dentro dos escritórios, chamar para uma conversa profissionais que tenham outras formações, né? Que a gente comece a contratar. Isso acontece nos escritórios. Há contratação, sim, de pessoas com várias formações, mas
nem sempre elas são chamadas à mesa para discutir um assunto que pode não estar sendo enxergado pelo advogado, mas por outros profissionais que lidam no dia a dia com aquele cliente. Então, assim, o que eu vejo é que o direito, ele precisa ser ensinado, entendido e praticado cada vez mais com essa visão de negócio. Os advogados, né, passam a ter que falar a mesma língua dos seus clientes. Então, se o meu cliente está lidando com um problema jurídico, mas que tem um impacto enorme, né, no business dele, embora seja extremamente importante, obviamente, a participação dos advogados, e é para isso, né, que nós existimos, para solucionar as questões jurídicas, essa colaboração multidisciplinar, ela agrega um valor muito grande para o cliente. É nesse sentido, né, que eu faço essa provocação, né, de entender, vamos espelhar, os problemas são esses, e por que não trazer profissionais para um time, para auxiliar os advogados a dar ideias, a colaborar, né? Eu estou falando disso, isso existe, sabe, Leandro? No exterior, as grandes bancas já trabalham, sim, com profissionais de outras áreas dentro dos escritórios, né, assumindo funções estratégicas dentro dos escritórios, e são esses profissionais dessas outras áreas que acabam prestando uma consultoria, tá? Existe uma monetização, inclusive, do trabalho desses profissionais de outras áreas de prática, que vão além do direito, auxiliando os advogados e ajudando aos escritórios a se posicionarem de uma forma diferenciada, com a criação de produtos e serviços, inclusive. Isso é muito legal. Muito interessante, Ale. E quando a gente fala também em equipes multidisciplinares, isso também se aplicaria na área de business development? Com certeza, porque a área de business development, né, ela é, na sua essência, uma área responsável pela geração de novos negócios. E para que isso aconteça de uma forma estratégica, a composição dessa área, ela deve ser um mix, uma mistura de profissionais com diferentes formações, com diferentes visões, com diferentes experiências. Por quê? Porque eles vão ter uma capacidade ampliada no sentido de contribuir para uma visão no sentido de negócios, né? Como é que eu vou ajudar esse meu cliente, como escritório de advocacia, como advogado, de uma forma que a minha solução impacte positivamente o negócio, né? O business desses clientes. Então, assim, numa área de BD é interessante você ter profissionais formados em administração, ciência de dados, né, que se fala muito hoje em dia, estatísticos, que é uma galera que ajuda muito nas análises, né, preditivas, que se fala também, profissionais capacitados na gestão de projetos, isso é muito importante, profissionais que agreguem ao time dos advogados servindo aos clientes uma visão mais financeira, uma visão mais contábil, tudo isso, no final do dia, só acrescenta, né, num posicionamento diferenciado desses times multidisciplinares perante os seus clientes. Então, sim, a área de BD é uma área que pode puxar e deve puxar esse movimento pela inclusão de pessoas com outras formações para compor a área, né, e ajudar nessa captação e nessa fidelização dos clientes. Ok, Alexandra, mas tô pensando aqui, né, tô te ouvindo falar e a gente tem uma questão regulatória, né, por outro lado, que não permite um não advogado fazer parte do quadro societário dos escritórios. E aí a pergunta que eu tenho é, isso não pode afastar a atração de grandes talentos para compor o quadro de executivos das bancas? Excelente pergunta, Leandro. Por quê? Porque, de fato, aqui no Brasil nós temos essa limitação quanto à composição da sociedade de advogados, né? Existe uma regulamentação muito própria, muito inerente ao setor. Sim. Mas, por outro lado, já existe também uma movimentação no sentido contrário, para que se atraia executivos de outras áreas. E aí, quando eu falo existe uma movimentação, ela é concreta e real nos Estados Unidos.
onde, por exemplo, os estados de Utah e Arizona, salvo engano, já se permite nesses estados que não advogados possam sim fazer parte da composição societária dos escritórios. Por que isso, né? Por que será que essas pessoas estão fazendo isso? Porque elas já estão enxergando lá na frente que no mundo onde nós vivemos, que é um mundo de experiências rápidas, ligeiras, da agilidade, da eficiência, da redução de custos, já se enxerga, né, que não é mais viável querer apenas manter uma sociedade de advocacia composta apenas por advogados. Por quê? Porque já está comprovado que esses profissionais com formações de outras áreas, eles vêm para agregar valor a quem? Aos clientes desses escritórios. A gente tem que ter em mente o seguinte, que a advocacia, ela é uma profissão, mas a prestação do serviço jurídico é um business, onde um lado contrata o trabalho e o outro paga por esse trabalho sendo prestado. E aí é o que eu falo, a evolução, né, a rapidez com que o mundo vem mudando, as economias, os mercados, tudo isso vai nos levar para um caminho onde seja necessário repensarmos a composição dessas sociedades dos escritórios de advocacia. Claro que essa ainda é uma mudança que aqui no Brasil há um longo caminho, mas já se discute sim, né, essa possibilidade no sentido de se avaliar, né, de se entender o valor que não advogados podem trazer para o negócio. É isso que eu quero deixar muito claro, né? A gente tem que começar a enxergar o direito como um negócio, sim, como outro qualquer. Então, eu acho importante. E esses exemplos já são umas sementes sendo plantadas ao redor do mundo. E isso, assim, nem se fala na Europa, né? Onde existem escritórios de advocacia que são negociados na Bolsa de Valores. Sim. Né? Então, assim, estão muito à frente, mas eu acho que em algum momento essa discussão vai se tornar mais parte do mainstream jurídico. Vamos ver. E, Alexandra, falando um pouco de evolução, qual que é a correlação entre times multidisciplinares e as ações de legal operations implementadas pelos departamentos jurídicos de grandes empresas? Antes de te responder, Leandro, eu quero deixar bem claro o seguinte, que sem a menor dúvida, um time formado por advogados de diferentes áreas de prática, com experiências diferentes, com níveis de senioridade diferentes, proporcionam uma perspectiva legal muito, muito, muito valiosa para os clientes, tá? Hoje em dia, né, como eu falei, os clientes são super exigentes, são muito bem informados, e é possível, né, prover soluções com uma visão mais ampla e uma maior aderência à realidade do cliente quando nós incluímos esses profissionais com formações acadêmicas para que possam colaborar com seus pontos de vista na solução dos negócios. Então, assim, o que eu quero dizer? Nós podemos dizer que empresas hoje em dia que se encontram em estágios mais avançados de adequação ao que nós chamamos de economia digital, essas empresas, esses clientes, eles demandam também um olhar mais amplo na solução das questões jurídicas. E aí eu falo, né, nós falamos aqui sobre o Legal Operations. O que é o Legal Operations? É basicamente o quê? É uma área dentro dos departamentos jurídicos, através da qual se busca cada vez mais atingir uma eficiência jurídica. E aí, os jurídicos começam a se organizar não só pela formação de advogados compondo as equipes, mas essas áreas de legal ops, como elas são chamadas, né, de uma forma abreviada, passam a incluir profissionais de TI, discussões com profissionais de negócios, financeiro, com estatísticos, né? Se fala muito nessa produção dos BIs, né, da agilidade das informações, né, das decisões baseadas em dados. Então, isso é um movimento que já existe nas empresas, não em todas, mas como eu falei no início, dependendo do grau
né, de maturidade e do tamanho dos departamentos jurídicos, essa área, essa controladoria jurídica, ela já existe e ela é composta, sim, por profissionais de outras áreas de prática. E o que é bacana é que se a gente consegue espelhar dentro dos escritórios de advocacia a composição desses times, a fluidez, a linguagem, o entendimento, ele cresce muito mais. Ele não só cresce, mas ele é muito enriquecedor para ambas as partes, tanto para os escritórios de advocacia, quanto para os departamentos jurídicos dessas empresas. Por quê? Porque quando eu incluo profissionais que estão lidando com clientes no dia a dia, né, profissionais, como eu disse antes, de TI, de negócios, da controladoria financeira, eles conhecem a realidade dos clientes, conhecem a fundo. A área de BD, por exemplo, é uma área que ela navega pelo escritório inteiro. A gente sabe no detalhe preferências dos clientes, detalhes, coisas que vão funcionar ou não. Então, imagina a gente trazer para o debate as pessoas que têm essa visão do cliente, que, na grande maioria das vezes, os advogados não conseguem ter porque estão dedicados a resolver as questões jurídicas extremamente complexas. Então, é um olhar mais fresco, sabe? É sem vícios que esses profissionais podem trazer para agregar aos times dos advogados atendendo a esses clientes. Bacana, Alexandra. Para a gente finalizar o nosso episódio, por onde começar a criação de um time multidisciplinar em um escritório? Olha, Leandro, eu te digo, com base na minha experiência nos escritórios de advocacia e empresas, né, prestadoras de serviços, de consultoria, o melhor lugar para se começar é dentro de casa, através da valorização daqueles profissionais que são contratados, que têm formações acadêmicas brilhantes, com mestrado, pós-graduação, MBAs, e que vêm de outras áreas, né, com formações multidisciplinares e que são contratados pelos escritórios. Então, assim, por que não permitir que essa combinação, né, de troca de ideias, por que não chamar esses profissionais também à mesa para debater? É claro, Leandro, que isso vai ter que ser sempre avaliado no caso a caso, né? A gente tem que entender o grau de complexidade do que está sendo tratado pelos clientes, no grau de senioridade desses profissionais das áreas administrativas. Você tem que ter uma maturidade para lidar com os clientes, com os advogados mais sêniores, ter uma visão de negócios. Então, assim, a prata da casa está aí. São contribuições que muitas vezes a gente acaba não enxergando, deixando passar, e que poderiam agregar bastante, poderiam e podem agregar bastante aos times. Então, assim, hoje aqui foi só um gostinho, né, dessa provocação que nós estamos fazendo, né, uma provocação no bom sentido, para a gente começar a repensar. Muito se fala em, né, soluções inovadoras e tecnologia, e muitas vezes a solução inovadora está justamente em começar esse diálogo, né, a formação desse time multidisciplinar, dessa colaboração de ideias, conhecimentos, formações, experiências. Então, assim, eu acho que dentro de casa é onde tudo pode ser iniciado. Muito bom, Alexandra, e excelente provocação, acho que você traz aqui nesse episódio. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Juridicast, e você é sempre muito bem-vinda. Olha, Leandro, é um prazer conversar com você. Você sempre traz temas extremamente interessantes no seu Juridicast. Eu sou muito fã, eu escuto e sempre aprendo. Eu acho que o objetivo é esse, sabe? A gente poder contribuir com discussões saudáveis para o nosso meio jurídico, né? Que é uma profissão tão bacana e que vem passando por mudanças. Então, fico muito feliz de ter podido contribuir mais uma vez com vocês e espero que os ouvintes gostem aí da nossa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.